Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 315, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência, né? Subitamente, ao cabo de agonias seculares, durante as quais resgataram-se através da dor, escapam à assanha de seus perseguidores, tornam-se inacessíveis aos seus processos, evadem-se das masmorras, e libertam-se do domínio magnético sobre o qual se encontravam. Em suma, a lei disse o basta. É o que nós comentamos no vídeo anterior. Ao assistir impotente a escapada da vítima, chegou ao fim o processo corretivo e reajustador. Mas você se lembra que o obsidiado, você se lembra que o perseguido, você se lembra que o que nós dissemos, que depende muito mais do obsidiado, do perseguido, depende muito mais daquele ser que encontra-se trancafiado lá dentro daquela masmorra, do que daquele perseguidor. Depende muito mais. Não depende do perseguidor. Depende do perseguido se instruir, se regenerar através da humildade, da paciência, da resignação. Pois nós temos comentado aqui, tem muitas pessoas que não concordam, mas não tem problema, porque é um trabalho de esmiuçamento aqui. Mas a responsabilidade de desobsidiar o obsessor é do... Eu em vez de eu olhar aqui, não olhei a música. A responsabilidade de desobsidiar o obsessor é do obsidiado. Por isso, aquilo que já dissemos, o trabalho em família. Quando numa casa há um obsidiado, toda a família ela é atingida. Ela precisa também buscar na casa espírita séria o atendimento fraterno. Toda a família. Para que ela, família, aprenda como lidar com aquele obsidiado. E o obsidiado também com a família. E isso também na rua, no trabalho, em todos os lugares, em todas as repartições. Não é transferir para a casa espírita a responsabilidade de tratar os obsessores, tratar o obsidiado e pronto. Como já dissemos em outros vídeos, muitas pessoas buscam a casa espírita só no momento do aperto. Só que é o seguinte, no momento do aperto, e assim mesmo depois de ter ido em tudo quanto é lugar. Aí, depois, pensam assim,
fiz de tudo para não ir no centro espírita. Mas, para quem já foi, a pessoa pensa assim, para quem já foi em tudo quanto é lugar, não me custa nada, né? Eu ir nesse lugar também. Mas o interessante é que a pessoa chega na casa espírita, não generalizando, a pessoa chega na casa espírita e ali narra o caso todinho ao atendente fraterno ou outras pessoas ali, com a intenção e crente de que ali há a solução e que ali todos os problemas deles serão resolvidos. A pessoa pode tentar, ou melhor, não. A pessoa ali obsidiada, aquelas pessoas podem até enganar os encarnados. Mas a espiritualidade ninguém engana, a própria consciência ninguém engana, e muito menos Deus e Jesus. A pessoa passa ali, vamos por esse lado só para você entender. A pessoa frequenta a casa ali 1 mês, 2 meses. E ele continua do mesmo jeito. Passando mal, mal-estar e perseguição. Ele sente que está sendo perseguido. Aí ele pensa com ele assim, ué, eu achava que procurando a casa espírita isso tudo ia cessar. E não é que não cessou nada? Quer saber de uma coisa? Se eu tivesse dado ouvido a muitas pessoas que já me disseram, né, a respeito desse espiritismo, eu não teria batido a porta desse espiritismo. Porque isso é tudo uma farsa. São todos charlatões, mistificador. Eu sou a prova disso. 2 meses que lá eu me encontro, e tô do mesmo jeito. Quer saber uma coisa? Eu não volto mais naquele local, nem que me pague. Tudo técnica dos obsessores. Pois os obsessores, eles agem da seguinte forma. Olha algumas técnicazinhas dos obsessores, ó. Porque espírito nenhum vive dentro de nós. Eles irradiam, imantando o nosso campo vibracional. Pois eu vou me colocar no lugar só para você entender. Eu gosto de me colocar no lugar. Eu estou aqui sobre uma influência, um ataque terrível dos meus obsessores. Aí alguém chega e fala assim, Luiz, por que você não vai no centro? Centro espírita? É. Mas se você for, você vai melhorar essa obsessão que você está sofrendo. Espera lá só para você ver como é que funciona o negócio. Aí eu vou para lá. Aí eu chego lá, cramo. 15 dias depois eu estou ótimo. Técnica do obsessor. O obsessor, ele sabe que nós somos muito oscilantes. O obsessor sabe que nós não somos persistentes naquele propósito. Ele sabe que nós não somos. Então o obsessor pensa assim. Ele diz assim, para ele mesmo. Intuíram ele, disseram para ele numa casa espírita, deixa eu me afastar dele. Deixa eu me desligar dele. Porque senão lá eles me pegam. Porque eles vão ver que
ele está impregnado das minhas energias e eu vou acabar me prejudicando nessa. Ele pensa desse jeito. E ele, se desliga do obsidiado. E fica num canto, observando de longe. 500 metros, 1 quilômetro distante, mas olhando para o Luiz Antônio. Só não está preso mais no Luiz Antônio, porque ele se desligou ali parcialmente. 15 dias depois, o Luiz Antônio está... Nossa, mas graças a Deus, graças ao menininho Jesus, que não está no céu mais. Menininho Jesus está na minha casa. Aí eu encontro com aquele amigo meu. E aí, Luiz Antônio, como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus, graças a você. Graças a mim? Não, graças ao centro espírita lá. Não, graças a você. Porque se não fosse você, eu estaria no sanatório hora dessa. Vou te dizer uma coisa, nem vou voltar mais lá no centro. Tá vendo a oscilação? Tá vendo como nós não somos persistentes no ideal? Nem vou voltar mais, eu estou ótimo. Estou uma maravilha. É isso que o obsessor queria. Que ele fosse, sentisse bem, porque aquele mal-estar ali é como se fosse uma dor de cabeça, toma uma Novalgina, daqui a pouquinho passa a dor. Então saiu aquele mal-estar todo, a pessoa, porque o propósito dela, o desejo dela não é a auto-reforma, não é a transformação moral, você entendeu? Não é aquela busca interior. Ela quer se livrar do obsessor, ela quer se livrar daquele inferno. Pensando assim, por esse lado. E ela pega, não volta mais no centro. O obsessor fala assim, é agora. Ele reaproxima novamente. Só que ele espera o Luiz Antônio 1 mês, 2 meses, 3 meses depois. Então o Luiz Antônio está se sentindo tão bem, mas tão bem, que o Luiz Antônio cai na farra. Você está conseguindo entender? E são técnicas dos obsessores. E eu conheço demais essas técnicas. Então, o obsessor pensa assim, eu vou deixar ele se enfraquecer agora. Então, o Luiz Antônio fala assim, agora eu vou prostituir, eu vou mexer com droga, eu vou beber, o que eu não bebi na minha vida toda, eu vou beber tudo agora. É agora. Agora tudo pode, né? E aí eu enfraqueço a minha moral. Eu me desequilibro mais ainda. Eu me desestruturo emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Eu me desestruturo completamente. Aí é a hora que o obsessor volta. Só que nesse caso é a hora que o obsessor reaproxima novamente. Muitas pessoas, lamentavelmente, optam pelo suicídio. O obsessor leva ele ao suicídio, porque a loucura é tamanha, a alienação é tão grande, que ele pode tomar tudo quanto é tipo de medicamento prescrito pelo psiquiatra, que não faz efeito. Por que não faz efeito? Porque aqueles sentimentos negativos no organismo, na mente dele, são tão grandes que no momento em que ele põe o medicamento na boca, o obsessor neutraliza o efeito do medicamento, transformando-se o medicamento num placebo. O obsessor não deixa, juntamente com as energias do obsidiado, aquelas energias neutralizam o efeito positivo do medicamento. Técnica do obsessor. Essa é uma. Quer ver mais uma? A pessoa está em casa, não está passando muito bem, e alguém chega e lhe diz assim, isso aí é obsessor, você está obsidiado. Ah, é? E o que eu devo fazer? Vai no centro espírita. Aí a pessoa, eu vou lá no centro espírita, eu de novo.
Eu chego lá no centro espírita. Aí converso com o atendente fraterno, converso com uns ali, tal. Só que é o seguinte, ó, agora é o inverso, ó. A primeira vez, o Luiz Antônio foi à casa espírita e sentiu bem. Mas que trabalho gostoso! Olha que alívio no meu peito! Só que dessa vez é o contrário. O Luiz Antônio entra para dentro da casa. A hora que eles vão aplicar passo no Luiz Antônio, o Luiz Antônio tem uma crise ali, epiléptica, e o Luiz Antônio cai no chão e ele desmaia. E ele entra em crise epiléptica e dá um trabalho imenso. Quando o Luiz Antônio volta a si, ele põe na cabeça assim: eu não volto nesse lugar nunca mais. Deus que me livre. Parece que o demônio incorporou em mim lá, entrou no meu corpo. Eu não volto naquele lugar lá mais. Técnica do obsessor. Para manter a pessoa sempre no comando dele. Gente, mas tem tantas técnicas que se eu fosse ficar aqui dizendo, nós não iríamos falar mais nada a respeito do que nós estamos lendo aqui. E outra coisa, o processo é muito sutil. Por que é muito sutil? Porque tanto o Luiz Antônio, que foi no centro a primeira vez que sentiu bem, quanto o Luiz Antônio, que foi no centro e lá ele passou mal, são aquelas pessoas que chegam à casa espírita e pensam assim: bom, já faz 2 meses que eu estou frequentando, não está me resolvendo nada isso aqui, e eu não vou continuar frequentando essa casa aqui não. Deus que me livre. Parece que piorou. Eu vou abandonar isso aqui. O Luiz Antônio abandona aquela casa. Agora, a responsabilidade é da casa. Realizar uma melhora no Luiz Antônio? A responsabilidade é da espiritualidade proporcionar uma melhora no Luiz Antônio, ao Luiz Antônio? Não. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que entender que todos nós aqui na Terra, nós nos encontramos aqui na condição de filhos pródigos. Todos nós fomos reprovados em existências passadas e aqui nós nos encontramos na condição de reprovados, falhos. Então nós não somos assim de muita credibilidade. A espiritualidade não acredita, não confia tanto assim em nós. Tanto é que eles não investem tudo em nós. Eles investem devagarinho conforme o nosso desempenho, o nosso trabalho. Então, o negócio é o seguinte: a pessoa, ela vai à casa espírita 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas observando o que na casa espírita eles estão fazendo por ele. O que os médios estão fazendo por ele, o que os mentores estão fazendo por ele, mas ele nunca para refletir que eu também estou fazendo por mim. Porque antes dos médios fazer, antes dos mentores fazer, antes de Deus fazer, antes de Jesus fazer, por mim, quem devo fazer primeiro, para que depois eu receba de todos esses seres que acabei de citar. Aí vem aquela questão. A pessoa, durante 2, 3 meses, na imoralidade, na irresponsabilidade, na prostituição, nas drogas, nas orgias, na imoralidade. E pensando assim: hoje é sábado, hoje, né? Hoje é sextou, amanhã sabadou, né?
Mas eu não posso esquecer que segunda-feira eu tenho que ir lá no centro para eles me ajudar. Porque eles estão tentando me ajudar. Faz 2 meses já que eles estão tentando me ajudar lá naquele centro. Então, segunda-feira eu tenho que voltar lá naquele centro para que eles continuem me ajudando. Não é mesmo? É mesmo. Aí na segunda-feira eu retorno lá àquela casa. Depois de um fim de semana de prostituição e de orgias e de imoralidade em todo sentido. Você acha que lá na casa espírita eles vão fazer, ou melhor, eles têm muito o que fazer por aquele indivíduo ali? Não depende da casa espírita não, meu bem. Não depende de Deus, Jesus, de Eurico Barçanu, Bezerra de Menezes, não depende de ninguém não. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça a tua parte, que a providência divina faz a parte dela. Agora, se o indivíduo não faz a parte dele, como ser ajudado? Às vezes as pessoas querem ser ajudadas. Elas querem receber, mas sem dar nada em troca. Não é nem dar em troca. É uma questão assim, ela encontra-se no deságio e não faz nada para entrar no ágio. Por ela mesma. Porque vejamos, nós quando fazemos o bem, nós não agradamos Bezerra de Menezes, nós não agradamos Eurico Barçanu, nós não agradamos Deus, nós não agradamos Jesus, nós não agradamos Nossa Senhora. Nós não fazemos nada por eles. Quando nós praticamos o bem, quando nós agimos com solidariedade, com amor, com carinho, com respeito, nós não fazemos nada por esses seres que acabei de dizer. Nós estamos fazendo por nós mesmos. Nós estamos ali fortalecendo a nossa credibilidade perante a providência divina. Credibilidade que, inclusive, crédito nenhum nós temos. Mas, a partir daquele momento que nós ali fazemos, pelo próximo, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Divaldo Pereira Franco um dia disse a Joana de Ânima, eu vou abreviar essa história. Estou muito triste com a senhora, minha irmã. Mas por que, meu filho? A senhora envia através de mim cartas, mensagem para Deus e para o mundo. E nunca me enviou um bilhetinho sequer. Ela falou, mas engraçado. E eu achando que esses anos todos, as cartas, as mensagens que enviei através de você, fosse para você, primeiro. E em segundo lugar, para as pessoas. Você não parou para analisar, não, meu filho? Ai, Joana, me perdoa. Não tem que pedir perdão, não, meu filho. Eu entendo, até porque eu já estive nas condições do dia do corpo físico. Então, quem é o mais beneficiado? É Divaldo? É Chico? Chico foi o maior beneficiado por ter agido conforme ele agiu. E através do trabalho dele, nós também pegamos a nossa beiradinha. Porque um emissário do Criador, um emissário de Deus, de Jesus, né? Aqui no nosso meio esteve. Ainda continua na parte espiritual, mas nós podemos bater no peito e dizer com todo orgulho, orgulho do bem, nós somos contemporâneos de Chico Xavier. Pois não teve aqueles lá, há 2000 anos atrás, que dizia assim, nós fomos contemporâneos de Jesus. Pois nós podemos dizer,
Nós somos contemporâneos de Chico, de Edivaldo, de Carlos Bacelli. Olha só, gente. Em 2024, esses seres ainda estão aí. Carlos Bacelli, Edivaldo Pereira Franco, né? Então, uma outra questão com relação àquela pessoa que busca a casa espírita, que transfere tudo. Porque, por exemplo, é aquele caso que nós estamos tratando dele. A pessoa foi em tudo quanto é lugar, não logrou êxito, não obteve a cura em nada, melhor em nada. Aí ele foi orientado a procurar uma casa espírita. Será que resolve mesmo? Resolve, você vai ver só. Então é aquele que nas orgias, na prostituição, na sexta, no sábado, no domingo, ele pensa assim, bom, então na segunda eu tenho que ir lá no centro, porque eles estão trabalhando lá, né, para resolver os meus problemas, né? Só que depois de 2, 3 meses, ele abandona a casa e sai descendo a lenha no espiritismo. Por que ele não saiu descendo a lenha nas outras religiões onde ele esteve antes de ter procurado o espiritismo? Você entendeu o que eu quis dizer aqui agora? Ora, porque se ele veio de outras religiões que não solucionou os problemas dele, por que ele não desceu a lenha? Vai descer a lenha no espiritismo? Justamente no espiritismo, que é a única ciência, filosofia e religião que não prega nada que as outras religiões e doutrinas aqui na Terra prega. O espiritismo não promete nada. O espiritismo não promete nada. O espiritismo apenas nos consola e nos orienta. Porque o espiritismo sabe que nós somos dotados do livre-arbítrio, que é o direito de escolha, onde encontra-se escritas as leis de Deus na consciência. O espiritismo, ele não nos julga, ele não nos pune. O espiritismo, ele não nos promete paraíso, ele não nos promete inferno, porque inferno não existe, paraíso não existe. Nós quem trazemos o inferno e o paraíso na nossa consciência a partir do momento que nós praticamos os desígnios de Deus corretamente e a partir do momento que nós deixamos de praticar os desígnios de Deus. O espiritismo nos diz isso. Enquanto a outras religiões, não. Vai até o confessionário, confesse ao representante de Deus na Terra, dá lá uma ajudinha lá para manter a igreja e você está livre dos teus pecados. E aquele que não age de acordo com os dogmas das religiões, de certas religiões, inferno a ele. Ai, mas eu quero me redimir. Não existe redimissão. Inferno por toda a eternidade. E paraíso por toda a eternidade. Que Deus é esse? Isso não é Deus. Isso é um monstro. Isso não é Deus, isso é um monstro. Que pai é esse que pune, que criou um ser para depois ele jogá-lo no caldeirão dos infernos e vê-lo queimar lá no purgatório? E ele pedindo para se redimir. Pai, eu quero me redimir, pai. Pisa na cabeça dele, afunda ele mais um pouquinho no caldeirão aí. Faz de conta que ele é essa comida que as pessoas fazem aí, né? E para outros, o paraíso. Só que aquele paraíso onde ressuscita a carne que já se decompôs há
2000 anos atrás. Onde está a grandeza de Deus nisso? Deus não tem que provar a nós a tua grandeza através desses fenômenos inexistente, barato, pobre. Isso é pobreza. Por isso, o Espiritismo nos orienta a respeito do maravilhoso, dos milagres. Deus, gente. Deus ter que nos provar que Ele é Deus. Você acha que não é pobreza nossa, não? Muitas pessoas dizem assim, Deus é fiel. Pois Deus que de fato não é fiel. Ele não tem nada que nos provar. Nós sim que temos algo a provar a Ele. Nós sim que temos algo a provar a nós mesmos. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Algo Ele tem que nos provar. Deus é fiel. O dia que Deus for fiel, Ele deixa de ser Deus. Por que Ele deixa de ser Deus? Porque é um Deus muito insignificante, é um monstro, é um barato, preocupado com o cosmo, um Deus que cria e criou, enfim, se preocupar com a nossa pobreza, a nossa insignificância, gente. Não é assim que funcionam as coisas. Você pode, nesse momento, estar pensando assim, esse vai para o sanatório, já está no sanatório. Não tem problema. Eu não me preocupo com uma pancadinha aqui, uma pancadinha ali. Eu agradeço aqueles que oram por mim. Porque eu não tenho medo de falar. Digo sim que Deus não é fiel. Deus não tem nada que nos provar. Nós temos sim, nós quem temos que provar Ele. Nós quem temos que provar para nossa consciência de que nós nos encontramos no caminho que Ele nos delegou através de nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Nós sim, Ele não. Deus é um incriado. Deus nunca evoluiu. Deus nunca foi pequeno. Deus nunca precisou de ninguém para Ele ser tudo que Ele é. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o onisciente, o onipresente, o onipotente, eterno. Vamos usar esses termos: passado, presente, futuro. Ele sempre inesgotável, seu amor, a sua energia. Criou, cria e criará. Nesse instante que Deus está fazendo, você acha que Ele está com os braços cruzados? Não. Ele está criando. Ele continua. Deus é o único que se encontra em movimento. Simbolicamente aqui com o nosso cronômetro, ele se encontra 25 horas em movimento. É o único que não cessa. Agora é preciso dizer que para Deus não existe passado. Para Deus não existe futuro. Pois Deus é presente. O dia que todos nós evoluirmos, nós vamos conseguir entender isso aí que eu acabei de dizer. Você vai conseguir entender isso aí um dia. De que Deus é presente. Deus nunca foi passado. Deus nunca será futuro. Deus sempre é o presente. Deus sempre é o presente.
Nós que no nível que nos encontramos, que carecemos desses estágios na evolução. Mas um dia também, nós, ao alcançarmos um patamar na evolução, nós vamos compreender também que nunca houve passado e que nunca existirá o futuro, e sim só o presente. Tudo é presente, gente. Até o próximo vídeo.